Sabe aqueles hábitos que a gente pega com o tempo e que acabam afastando as pessoas da gente, mas ninguém tem coragem de falar? Pois é. Hoje eu quero ter essa conversa sincera com você. Eu sei que envelhecer não é fácil. O corpo muda, a rotina muda, a família muda e muitas vezes a gente sente que o mundo não tem mais paciência com a gente. Só que tem algumas atitudes que nós mesmos alimentamos sem perceber e que deixam a convivência mais pesada. Não porque somos pessoas ruins, mas porque ninguém nunca parou para explicar isso pra gente. Então, neste vídeo, eu vou te contar 5 hábitos feios na velhice que incomodam muito as pessoas, mas que quase ninguém fala na nossa cara. Não é para criticar, nem para apontar o dedo. É para a gente se olhar com carinho, reconhecer o que dá para melhorar e viver essa fase da vida com mais respeito, amor e leveza. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que tem algum desses hábitos e também vai ver como ainda dá tempo de mudar muita coisa para melhor. Olha, antes de falar dos hábitos, eu quero deixar bem claro, ninguém é perfeito. Eu também erro, também reclamo, também tenho meus dias ruins. A ideia aqui não é culpar ninguém, mas despertar uma luz de atenção. Se algum desses pontos servir para você, ótimo, é uma oportunidade de crescimento. Se não servir, tudo bem também. Siga com o que fizer sentido no seu coração. Hábito feio número 1. Reclamar de tudo, o tempo todo. Com o passar dos anos, é normal a gente ter mais dores, mais limitações, mais preocupações. Só que às vezes, sem perceber, a gente transforma isso em um modo de viver. A gente reclama da comida, do barulho, da vizinha, do governo, dos jovens, da tecnologia, da família e assim vai. Só que quem está à nossa volta vai se cansando. A pessoa vem nos visitar e, em vez de encontrar um momento gostoso, só encontra crítica e lamúria. Aí, as visitas vão ficando mais raras, as conversas mais curtas e a gente acaba se sentindo ainda mais sozinho, sem entender o porquê. Isso não quer dizer que a gente tenha que fingir que está tudo bem. A dor é real, a dificuldade é real. Mas existe uma diferença entre desabafar de vez em quando e viver em modo reclamação permanente. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso escolher equilibrar. Se eu falar de uma coisa ruim, posso tentar falar também de algo bom. Posso agradecer uma visita, elogiar um gesto, contar uma lembrança boa. Posso, principalmente, evitar repetir a mesma reclamação toda vez que alguém aparece. Isso torna a convivência mais leve e faz as pessoas terem vontade de ficar perto de mim. Segundo hábito muito feito, falar como se soubesse tudo e nunca ouvir ninguém. Muita gente idosa tem uma sabedoria de vida enorme e isso é maravilhoso. O problema é quando essa experiência vira arrogância, aquele jeito de falar, você não sabe de nada, na minha época que era bom, vocês jovens não entendem, eu já vivi demais, ninguém tem nada para me ensinar. Quando a gente fala assim, sem perceber, a gente diminui o outro. Filhos, netos, amigos, todos sentem que suas opiniões não têm valor e a conversa vira um monólogo, só eu falo, só meu ponto de vista importa, só a minha história tem peso. O mundo mudou muito e continua mudando. Sempre tem algo novo que eu posso aprender, mesmo com pessoas bem mais jovens do que eu. Ouvir não me diminui, ao contrário, mostra maturidade. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso fazer mais perguntas. Em vez de dizer, isso é besteira, eu posso perguntar, como funciona isso? Por que você pensa assim? Posso dar minha opinião, sim, mas sem desmerecer a do outro. Quando eu escuto de verdade, as pessoas se sentem respeitadas e passam a me escutar com mais carinho também. Terceiro hábito, invadir a vida dos outros e achar que é preocupação. Muitas vezes, por amor, a gente quer saber tudo. Com quem o filho está, onde o neto vai, quanto ganha, por que não casou, por que separou, por que não tem filhos. Só que existe uma linha muito fina entre se preocupar e controlar. Perguntas íntimas demais, comentários sobre o corpo, sobre relacionamentos, sobre escolhas pessoais. Tudo isso pode machucar e às vezes a gente ainda repete na frente de outras pessoas, como se fosse assunto público. Isso envergonha, irrita e afasta.
A gente pensa, eu só estou querendo o bem, mas o outro sente. Você não confia em mim, você não respeita minhas decisões. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso demonstrar interesse sem invadir. Em vez de exigir explicações, eu posso dizer, se quiser conversar, eu estou aqui para te ouvir. Em vez de julgar, eu posso apoiar. Eu não entendo muito bem essa escolha, mas torço pela sua felicidade. E, principalmente, evitar expor a vida dos outros em rodas de conversa. Respeito gera respeito. Hábito feio número 4. Desleixo com a higiene e com a aparência. Esse é um ponto delicado, mas muito importante. Com o tempo, tomar banho pode ficar mais difícil. Cortar as unhas pode dar trabalho. Cuidar da roupa pode cansar. Só que se eu relaxo demais com isso, as pessoas ao meu redor começam a se incomodar com o cheiro, com a sujeira, com o aspecto de abandono. É duro ouvir, eu sei, mas muita gente se afasta por não saber como tocar nesse assunto. E a impressão que fica é de descuido, de falta de amor próprio. E às vezes nem é isso, é só dificuldade física, falta de ajuda ou até tristeza e desânimo. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso pedir ajuda, pedir para alguém verificar se minhas roupas estão limpas, se minhas unhas precisam ser cortadas, se o cabelo precisa ser lavado. Posso reforçar uma rotina, banho, escovar dentes, trocar de roupa. Não é vaidade exagerada, é cuidado básico. Quando eu me cuido, eu me sinto melhor, mais digno, mais confiante. E quem se aproxima de mim também se sente mais confortável. Cuidar da higiene é uma forma de respeito com o outro, mas principalmente comigo mesmo. Hábito 5. Usar a idade como desculpa para tudo. Eu sou velho, não vou mudar. Quem quiser que me aceite assim. Já estou no fim da vida, não vou fazer esforço. Esse tipo de frase pode até parecer engraçado, mas machuca, porque no fundo passa a mensagem de que eu não estou disposto a melhorar nada, de que a responsabilidade é sempre dos outros. Eles é que têm que ter paciência, eles é que têm que entender, eles é que têm que se adaptar a mim. Mas a verdade é que enquanto a gente está vivo, sempre dá para mudar um pouquinho. Ninguém está pedindo perfeição, mas um pouco de boa vontade, de flexibilidade, de abertura faz toda a diferença. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso reconhecer. Sim, eu tenho minha idade, tenho minhas limitações, mas quero ser uma companhia boa, não um peso. Posso tentar ceder em algumas coisas, aceitar uma ajuda, experimentar algo novo, revisar meus hábitos. A idade não precisa ser uma prisão, ela pode ser um motivo a mais para eu escolher ser uma pessoa mais leve, mais gentil e mais consciente do impacto que tenho na vida dos outros. Agora chego na minha reflexão final. Se, em algum momento deste vídeo, você se reconheceu em um desses hábitos, por favor, não se culpe e não se maltrate. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, nem egoísta, nem sem noção. Quer dizer apenas que você é humano, que viveu muita coisa, que carregou dores, responsabilidades, frustrações e que, como todo mundo, acabou criando alguns jeitos de se proteger e de lidar com a vida. Envelhecer é um aprendizado diário. A gente não ganha um manual pronto. Ninguém ensina exatamente como lidar com a solidão, com a sensação de perda, com as mudanças no corpo, na família, na sociedade. A gente vai aprendendo na prática, às vezes acertando, às vezes errando. Muito do que fazemos hoje é repetição de coisas que vimos lá atrás, a forma como nossos pais tratavam as pessoas, a educação que recebemos, a cultura da época, a maneira como fomos valorizados ou ignorados. Muita coisa serviu naquele momento, mas nem sempre faz sentido continuar igual hoje. O mundo mudou, as relações mudaram, as formas de se comunicar mudaram e está tudo bem admitir que alguns comportamentos que a gente traz de décadas podem não funcionar mais tão bem agora. O importante é entender que nossos comportamentos têm impacto sim. O jeito que eu falo, o tom de voz que eu uso, as palavras que escolho, tudo isso deixa marcas nas pessoas ao meu redor. Mesmo na velhice, eu posso escolher. Posso ser uma pessoa que afasta, que torna o ambiente pesado, que faz os outros andarem pisando em ovos.
Ou posso ser uma pessoa que aproxima, que inspira paz, que transmite carinho, que faz a família sentir saudade de estar comigo quando não está. Posso ser lembrado como alguém difícil, amargo, que ninguém tinha coragem de contrariar, ou como alguém que, mesmo com todas as dores e limitações, manteve o coração aberto, a escuta ativa e o respeito pelos outros. Essa escolha é minha, todos os dias, em cada pequena atitude, na forma como eu respondo, na maneira como eu corrijo, na paciência que eu tenho ou não com quem está à minha volta. Eu gosto de pensar que ainda dá tempo de melhorar, de crescer por dentro, de rever posições antigas, ainda dá tempo de pedir desculpas se for preciso, de chamar alguém para conversar com sinceridade, de dizer eu exagerei, eu fui duro demais, eu estava machucado quando falei aquilo. Ainda dá tempo de ajustar o jeito de falar, de ser mais doce, mais paciente, de aprender a respirar fundo antes de reagir. Ninguém é velho demais para aprender a amar melhor. A velhice pode, sim, ser uma fase de muito amor, de troca verdadeira, de convivência bonita e profunda. Pode ser um período em que a gente colhe o carinho que plantou, em que a gente cria memórias boas com quem ama, em que a casa fica cheia de risadas e não de medo. Mas isso depende também das atitudes que eu alimento todos os dias, dos hábitos que eu mantenho e daqueles que eu tenho coragem de deixar para trás. Se esse tema fez sentido para você, não use isso para se julgar, e sim para se cuidar. Aproveita para olhar com carinho para si mesmo, com respeito à sua história, às suas dores e às suas lutas. Pergunte-se: que tipo de presença eu quero ser na vida das pessoas que eu amo? Como eu quero ser lembrado? E a partir disso, escolha um único hábito, só um, para começar a mudar. Não precisa virar outra pessoa de uma hora para outra. Pequenas mudanças constantes fazem uma grande diferença. Pode ser falar um pouco menos alto, reclamar um pouco menos, ouvir um pouco mais, agradecer um pouco mais. Passo a passo, sem pressa, respeitando o seu próprio tempo, respeitando o seu corpo, sua mente, suas emoções. O importante é seguir em movimento por dentro, não estacionar no eu sou assim e pronto. Obrigado por me ouvir até aqui, por abrir o coração e permitir essa reflexão junto comigo. Que a nossa velhice seja não só longa, mas também mais leve, mais consciente, mais amorosa e cheia de relações boas ao nosso redor. Que a gente seja fonte de paz, de acolhimento e de carinho para quem caminha ao nosso lado. E que, acima de tudo, a gente tenha orgulho da pessoa que está se tornando, mesmo depois de tantos anos vividos. É cuidado básico. Quando eu me cuido, eu me sinto melhor, mais digno, mais confiante. E quem se aproxima de mim também se sente mais confortável. Cuidar da higiene é uma forma de respeito com o outro, mas principalmente comigo mesmo. Hábito 5. Usar a idade como desculpa para tudo. Eu sou velho, não vou mudar. Quem quiser que me aceite assim. Já estou no fim da vida, não vou fazer esforço. Esse tipo de frase pode até parecer engraçado, mas machuca, porque no fundo passa a mensagem de que eu não estou disposto a melhorar nada, de que a responsabilidade é sempre dos outros. Eles é que têm que ter paciência, eles é que têm que entender, eles é que têm que se adaptar a mim. Mas a verdade é que enquanto a gente está vivo, sempre dá para mudar um pouquinho. Ninguém está pedindo perfeição, mas um pouco de boa vontade, de flexibilidade, de abertura faz toda a diferença. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso reconhecer. Sim, eu tenho minha idade, tenho minhas limitações, mas quero ser uma companhia boa, não um peso. Posso tentar ceder em algumas coisas, aceitar uma ajuda, experimentar algo novo, revisar meus hábitos. A idade não precisa ser uma prisão, ela pode ser um motivo a mais para eu escolher ser uma pessoa mais leve, mais gentil e mais consciente do impacto que tenho na vida dos outros. Agora chego na minha reflexão final. Se, em algum momento deste vídeo, você se reconheceu em um desses hábitos, por favor, não se culpe e não se maltrate. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, nem egoísta, nem sem noção.
Quer dizer apenas que você é humano, que viveu muita coisa, que carregou dores, responsabilidades, frustrações e que, como todo mundo, acabou criando alguns jeitos de se proteger e de lidar com a vida. Envelhecer é um aprendizado diário. A gente não ganha um manual pronto. Ninguém ensina exatamente como lidar com a solidão, com a sensação de perda, com as mudanças no corpo, na família, na sociedade. A gente vai aprendendo na prática, às vezes acertando, às vezes errando. Muito do que fazemos hoje é repetição de coisas que vimos lá atrás, a forma como nossos pais tratavam as pessoas, a educação que recebemos, a cultura da época, a maneira como fomos valorizados ou ignorados. Muita coisa serviu naquele momento, mas nem sempre faz sentido continuar igual hoje. O mundo mudou, as relações mudaram, as formas de se comunicar mudaram e está tudo bem admitir que alguns comportamentos que a gente traz de décadas podem não funcionar mais tão bem agora. O importante é entender que nossos comportamentos têm impacto sim. O jeito que eu falo, o tom de voz que eu uso, as palavras que escolho, tudo isso deixa marcas nas pessoas ao meu redor. Mesmo na velhice, eu posso escolher. Posso ser uma pessoa que afasta, que torna o ambiente pesado, que faz os outros andarem pisando em ovos. Ou posso ser uma pessoa que aproxima, que inspira paz, que transmite carinho, que faz a família sentir saudade de estar comigo quando não está. Posso ser lembrado como alguém difícil, amargo, que ninguém tinha coragem de contrariar. Ou como alguém que, mesmo com todas as dores e limitações, manteve o coração aberto, a escuta ativa e o respeito pelos outros. Essa escolha é minha, todos os dias, em cada pequena atitude, na forma como eu respondo, na maneira como eu corrijo, na paciência que eu tenho ou não com quem está à minha volta. Eu gosto de pensar que ainda dá tempo de melhorar, de crescer por dentro, de rever posições antigas, ainda dá tempo de pedir desculpas se for preciso, de chamar alguém para conversar com sinceridade, de dizer eu exagerei, eu fui duro demais, eu estava machucado quando falei aquilo. Ainda dá tempo de ajustar o jeito de falar, de ser mais doce, mais paciente, de aprender a respirar fundo antes de reagir. Ninguém é velho demais para aprender a amar melhor. A velhice pode, sim, ser uma fase de muito amor, de troca verdadeira, de convivência bonita e profunda. Pode ser um período em que a gente colhe o carinho que plantou, em que a gente cria memórias boas com quem ama, em que a casa fica cheia de risadas e não de medo. Mas isso depende também das atitudes que eu alimento todos os dias, dos hábitos que eu mantenho e daqueles que eu tenho coragem de deixar para trás. Se esse tema fez sentido para você, não use isso para se julgar, e sim para se cuidar. Aproveita para olhar com carinho para si mesmo, com respeito à sua história, às suas dores